Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz, que sejam bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Se você está me ouvindo bem, me vendo bem, por favor, deixe um ok. Se você me ouve bem, me vê bem, deixe um ok, por favor, só para sabermos se está tudo correto com a nossa transmissão. Ontem nós não tivemos, devido à falta de energia elétrica. A energia voltou, depois caiu novamente e foi restabelecida somente de madrugada, bem como sinais de celular, internet, etc., né? Devido à passagem do ciclone que deixou um rastro, né? Um estrago no Rio Grande do Sul, Paraná, também em Santa Catarina, principalmente cidades do oeste catarinense, aqui no litoral. O governador Celso Ramos, né, próximo a Florianópolis, sofreu bastante com o tal ciclone bomba, né? Então, momentos difíceis, né, aqui para o sul do país devido a esse ciclone. Graças a Deus já está indo embora, né? Então, ontem nós não tivemos a nossa transmissão devido à falta de energia, atingiu mais da metade do estado de Santa Catarina a falta de energia elétrica. Mas estamos bem, graças a Deus, né? O nosso bairro aqui praticamente não foi afetado, né? Então, graças a Deus, estamos todos bem aqui em Blumenau. Então, vamos iniciar esta nossa live orando. Senhor, nós lhe agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos pelo teu cuidado e pelo teu amor. Pedimos a tua bênção agora sobre esta transmissão, sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs que assistem. Ajuda-nos a compreender a tua palavra através do estudo bíblico. Quanto a mim, Senhor, coloco nas tuas mãos para ser mero instrumento teu, para que todos nós sejamos edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à página da nossa igreja. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração, o seu boa noite, o seu oi, para que a gente envie um abraço para você ao final, mas principalmente o seu pedido de oração, motivo de oração para orarmos daqui a pouquinho após o estudo. E hoje nós iniciamos o capítulo 11 de Romanos, né? Então vamos lá. Romanos 11, de 1 a 10. Romanos 11, de 1 a 10. Farei a leitura e já farei o comentário, tá? Assim a gente ganha um tempinho. Então vamos lá. Romanos 11, de 1 a 10. Versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo faz uma pergunta acerca: será que Deus rejeitou totalmente o seu povo, o povo de Israel, o povo que ele escolheu no Antigo Testamento? De maneira nenhuma. O próprio Paulo é exemplo que Deus não rejeitou o seu povo. Ou seja, né, dentre os judeus também existem os eleitos de Deus. Então, o próprio Paulo é um exemplo de que Deus salva gentios, mas também salva judeus. Então, esta rejeição não é uma rejeição total, né, do povo de Israel. O próprio Paulo é o grande exemplo. Eu sou judeu e sou salvo. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então ele vai se reportar a uma passagem lá do Antigo Testamento para continuar dando base àquele seu argumento de que será salvo do povo de Israel aqueles a quem o Senhor elegeu. Aliás, assim de todas as etnias, judeu, brasileiro, francês, enfim, né? Deus escolhe o seu povo independentemente da sua raça, da sua cor, da sua etnia, etc.
E para elaborar essa ideia, agora aplicado especificamente a Israel, ele vai citar 1 Reis, capítulo 19, que é aquele episódio, né, entre Elias e os profetas de Baal, né, quando o rei Acabe e a sua esposa Jezabel mandam derrubar os altares do Senhor e matar os profetas do Senhor. E então Elias se sente sozinho, se sente desamparado. Poxa, só sobrou eu. O resto do povo todo está adorando falsos deuses. E a resposta de Deus, olha, reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal, que não se dobraram diante dos ídolos. 7.000 aqui não precisa ser tomado literalmente, tá? O número 7, e tanto o número 7 quanto o número 1.000, é muito simbólico para o povo de Israel. Então não precisa ser literalmente 7.000, mas essa ideia de 7.000 tem uma ideia de suficiência, de completo, de pleno. Ou seja, não significam todos, tá? 7.000 não dá ideia de completude, mas um grupo suficiente, um grupo pleno, um grupo completo, que não se dobrou diante dos falsos deuses. Passagem essa lá de 1 Reis, capítulo 19, versículos 10, versículo 14, o versículo 18, que Paulo pega as citações e constrói esse argumento. Para dizer que, mesmo esse princípio da eleição se inicia já lá no ministério profético, né, de Israel. Então, antes de Isaías, antes de outros autores que ele cita constantemente em Romanos, como parte do Antigo Testamento, então ele já fala, né, nesta ocasião, entre a disputa de Acabe e Jezabel contra os profetas de Deus e toda aquela idolatria que estava se estabelecida, o próprio Deus fala, reservei para mim um grupo. Ou seja, Paulo aplica esse texto agora à eleição, para dizer que não é a totalidade do povo de Israel que será salvo, mas será aquele remanescente, ou seja, aqueles a quem Deus escolheu também dentro do povo de Israel. E Paulo é o exemplo disso, fala, sou judeu, sou salvo. Versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Ou seja, remanescente, um grupo que Deus escolheu para ser salvo. Então, não é todo o Israel que será salvo, não é todo o povo, todo o cidadão, eu nasci judeu, então eu sou salvo automaticamente. Negativo. Mas um remanescente, ou seja, aqueles a quem Deus quis salvar. E veja mais uma vez o termo aí, eleição da graça. Graça por quê? É de graça, é um favor imerecido. Então, esta salvação que Deus nos dá, ou mesmo esta eleição, a forma dele eleger o seu povo, é algo gratuito. Ninguém faz por merecer, esta é a ideia. E olha o termo eleição, por inconveniente que ele pareça, aqueles que não creem nesta doutrina bíblica da eleição, aparece, né? Então, veja, um remanescente segundo a eleição da graça. Não é todo o povo de Israel que é eleito. Versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, mais uma vez, Paulo dá ênfase nesse tema que é tão recorrente, tão comum, tão constante na sua carta aos Romanos. Salvação não é por obras, porque se fosse, faltaria, nós não teríamos condição de cumprirmos a lei e satisfazermos toda a justiça de Deus pelas nossas obras. Então, por isso que você não é salvo por obras. Se fosse condicionado a obras, aí o que ele vai dizer? A graça já não seria graça. Ou seja, a salvação não seria salvação. Nós não conseguimos alcançar salvação. Por isso que Cristo alcança em nosso lugar. Por isso somos justificados pela fé e salvos pela graça, nunca por obras. Veja, essa é a dinâmica do apóstolo Paulo em Romanos. E ele faz um contraponto. E se não for assim, então a graça já não é graça. O sacrifício de Cristo já não é sacrifício de Cristo. Se fosse salvo por algum mérito nosso, não precisaria ter Cristo passado o que passou em nosso lugar. Esse é o raciocínio do versículo 6. Versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou,
e os mais foram endurecidos. Ou seja, aquela busca do judeu por ser aceito por Deus, pelo cumprir da lei, não foi eficiente, ou seja, todos nós, né, juntamente com o povo de Israel, fracassamos em cumprir a lei. E o povo de Israel, especificamente, não pôde cumprir a lei. Então, veja, Israel não conseguiu, ou seja, a impossibilidade humana de cumprir a lei, a impossibilidade humana de ser aceito por Deus por obras, pela prática da lei, pelas obras da lei, tá? Então, o próprio povo de Israel também é escolhido por Deus pela graça. Mais uma vez, o termo eleição. Vamos lembrar que, para Paulo, o termo eleição, quando nós olhamos o termo grego aqui, tem essa ideia de que amou antes, conheceu antes, estabeleceu antes, pré-ordenou antes, decretou como deveria ser antes de acontecer, predestinou, deu um destino prévio nesta condição. Então, o termo eleição é muito abrangente, mas Paulo tem esta ideia. O próprio povo de Israel foi eleito, claro que sim, mas não todo o povo, todas as pessoas israelitas. Mas dentre os israelitas, ele vai usar o termo remanescente, ou seja, é o Israel dentro do Israel, é o povo eleito dentro de Israel. Assim como os brasileiros. Todos os brasileiros são salvos? De maneira nenhuma. Serão salvos os brasileiros que forem alcançados segundo a graça de Deus, a sua presciência, o seu eterno decreto, segundo o princípio da eleição, que é muito claro aqui em Romanos. É a própria leitura que Santo Agostinho fazia desse texto. E aí o texto se encerra, e os mais foram endurecidos. Esse foram endurecidos, eu já expliquei isso anteriormente, falo, há duas possibilidades, né? Há duas linhas teológicas. Há aqueles que pensam assim: o povo endurecido é aquele que é endurecido por causa do pecado. E qual seria a atitude de Deus diante do endurecido? Não que ele predestinou o endurecido para ser um não eleito, predestinou para a morte eterna. Tem um grupo que diz o seguinte: Deus simplesmente tem uma atitude passiva. Ele deixa aquele endurecido permanecer no seu próprio pecado, escravo das suas próprias paixões. De maneira que o endurecido, ele é endurecido por si só, pela dureza do seu próprio coração. E como Deus não se revela de maneira graciosa e salvadora a ele, ele permanece no pecado e então se perde para sempre, o endurecido. Mas há uma outra vertente dentro da própria teologia calvinista, da própria teologia reformada, que entende que não. Deus tem uma atitude ativa nessa ideia dos endurecidos. É Deus que endureceu estes, chamados réprobos por João Calvino, né? Parece-me que Calvino mais por esta ideia de que, de fato, Deus escolheu vasos para a sua ira, já falamos sobre isso, mas só para relembrarmos, né? Ou seja, Deus tem uma atitude ativa. É Ele que faz com que esses mereçam a punição pelo seu pecado e são endurecidos por Ele para serem vasos da ira, para que a ira de Deus, pela consequência do pecado, sejam mostrados nesses que vão se perder eternamente. Então, ambos têm amparo bíblico, ambos grupos têm representantes importantíssimos, grandes estudiosos dentro da teologia calvinista, né? Que defendem uma ou outra visão. Então, como há muita divisão acerca do tema, eu sempre digo aqui, né, o gosto do cliente. Ambos têm embasamento, né? Ambos têm esta possibilidade de se entender. De qualquer maneira, seja Deus tomando atitude ativa, endurecendo essas pessoas como vasos de ira, nós vimos isso lá no capítulo 9 de Romanos, ou seja Deus tomando uma atitude passiva, deixando esses receberem o que eles merecem, a punição pelo pecado, o destino é igual, a perdição eterna, tá? Mas como não há um fechamento doutrinário da nossa igreja quanto a este posicionamento, aí fica a gosto do cliente. Versículo 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Agora está citando Isaías capítulo 29, né? Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Então, os que defendem essa atitude ativa de Deus em mostrar a sua ira naqueles que são pecadores e merecem a condenação, e todos nós merecemos, né? Na verdade, quem é salvo recebe o que não merece. Já falamos sobre essa dinâmica aqui.
Então, esse texto parece-me que referenda em algum momento essa ideia, né? O próprio Deus é que endurece estas pessoas para que neles seja mostrada a sua ira. É ruim isso, né? A gente não gosta de tocar nesse assunto, mas o texto traz. Então, citando Isaías, Paulo constrói essa sua ideia. E agora o versículo 9. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Versículo 10. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então ele vai buscar agora lá no Salmo 69, né, e atribui a Davi este salmo, o apóstolo Paulo, uma interpretação interessante, né? Como se fosse um oráculo de juízo contra o povo de Israel. Então, essa ideia de mesa aqui tem duas ideias. Torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha. A mesa significa para esse povo segurança, bem-estar, a ideia de comunidade, mas uma ideia de bem-estar. Mesa aqui também pode significar e relembrar os banquetes ou as festas, né? A mesa farta, a mesa posta, os banquetes e as festas. De qualquer maneira, essa ideia de mesa para o povo, seja a ideia das festas que eram realizadas ou a ideia de segurança, de bem-estar, de comunidade e etc., é uma ideia boa. Então, falar que a mesa deve se tornar laço e armadilha é dizer que aquilo que era segurança, aquilo que era bem-estar, aquilo que era festa, que era banquete, vai se tornar o oposto, laço e armadilha, tropeço e punição. Então é uma inversão daquilo, né? O que aparentemente é alegria, torne-se então punição, tropeço, laço, armadilha. Escureçam-lhe os olhos, a cegueira, né? Essa era uma maldição bastante proferida, né, ao Antigo Testamento, visto que cegueira no Antigo Testamento era vista muitas vezes como um ato de maldição de Deus àquele que perdia a visão. E no próprio Novo Testamento, quando Jesus abre a vista aos cegos, né, havia uma ideia anterior de que a cegueira era uma marca da maldição de Deus. Mas a ideia que escureçam-lhe os olhos, a cegueira, não necessariamente é uma cegueira física, mas a ideia de obscurecer o entendimento, para que não entendam o quê? A salvação, não entendam o evangelho da graça, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Esse símbolo de costa encurvada lembra alguém carregando um feixe, um fardo pesado sobre as suas costas. E é um hebraísmo, né? É uma expressão hebraica para uma pessoa que estava passando por angústia, por pena, por tribulação, passando por um momento difícil. Então, a ideia, o símbolo, alguém trazendo um fardo muito pesado nas costas. Antigamente se carregava muitos dos feixes das colheitas no lombo, né? Então, trazendo um feixe pesado, por isso as costas encurvadas, por causa do peso, mas é uma expressão de que costas encurvadas para quem estava passando por angústia, por agonia e por sofrimento. Mas essa ideia de encerrar com estas palavras tão terríveis aqui, qual que é a ideia de Paulo? É apontar algo muito simples, de que nem todos do povo de Israel serão salvos. E o próprio Deus que salva o remanescente compreende que aqueles que não são salvos, eles recebem o que eles merecem, a justa punição pelo pecado. Injusto diante da concepção humana é a salvação. Por quê? Os salvos, o extraordinário é Deus salvar um grupo que não merece ser salvo. Todos nós merecemos esta condenação aqui descrita, esse juízo descrito. Mas Deus, em seu infinito amor, na sua imensa graça, nos elegeu, estabeleceu um plano de salvação anterior, decretou antes que houvesse mundo a nossa salvação, nos predestinou para sermos salvos em Cristo Jesus. E aí Cristo paga a pena na cruz em nosso lugar. Paga o preço pelo nosso pecado, cumpre a lei em nosso lugar. E mais do que isso, né? Ele sofre a punição da lei em nosso lugar. E assim nós somos justificados por fé, salvos por graça e não por obras. Eu não creio em Jesus porque eu quero. Eu creio em Jesus
porque ele fez com que eu cresce nele antes. Eu não aceitei Jesus para ser salvo. Ele aceitou-me antes para que eu cresce e me submetesse ao seu senhorio. Eu o amo porque ele me amou primeiro. Não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros, diz João, o evangelista. Então, Paulo abordando nesses versículos que iniciam o capítulo 11, falando que Israel será totalmente salva, todo judeu, indistintivamente, nascido judeu só pelo fato de ser etnicamente judeu, biologicamente judeu, naturalmente judeu é salvo? De maneira nenhuma. Também a eleição acontece para o povo de Israel. Vai ser salvo aqueles quem Deus quer, do povo de Israel, do povo da França, do povo do Brasil, dos Estados Unidos e assim de todos os povos, línguas e raças. E qual que é a outra conclusão? Que a gente não gosta de falar muito sobre isso, mas é importante. Nem todos serão salvos. Não há uma salvação universal, tá? Serão salvos aqueles a quem Deus escolhe. Quem são esses? Nós não sabemos. Qual é o número dos eleitos? Não sabemos. Qual é o critério que Deus usou? Nossa mente não consegue compreender isso. Esta ideia de salvação é atributo de Deus. Nós somos deslocados disso. Não temos condição de compreender tamanho mistério que é esta obra. O que nós devemos é aceitar com humildade que Deus se revelou a nós e nos salvou. Se você que me assiste hoje é alguém que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você que me assiste agora é uma pessoa que, quando pensa no seu íntimo, crê que Cristo na cruz morreu em seu lugar, pagou o preço pelos seus pecados, cumpriu a lei em seu lugar, porque você não poderia, que pagou a culpa por causa do teu erro, e isso te comove, e você se arrepende dos seus pecados, e você sente essa necessidade de Deus a ponto de submeter-se a Jesus. Se você crê que Jesus é Deus, é seu Senhor, e confessa isso diante das pessoas, se submete ao senhorio do Senhor Jesus e aceita a Bíblia como única regra de fé e prática, é porque o Espírito Santo tocou o teu coração antes. E você é um eleito de Deus. Você é uma eleita de Deus. Você deve aceitar isso com humildade, porque não há nada de especial em você, tampouco em mim. Não há nada que a gente mereça. Ah, porque Deus sabia que eu ia entregar aquela cesta básica para aquela senhorinha passando necessidade. Negativo. Ele não nos elegeu condicionado a qualquer coisa, porque todos nós somos pecadores e pecadoras e merecemos o inferno. Então, se você é uma pessoa que me assiste e crê nisso, você é um eleito de Deus, você é uma eleita de Deus. E o que a gente faz? A gente não tem nem palavra para agradecer, mas é dizer, Senhor, Senhor, nós não merecemos, e mesmo assim o Senhor quis nos salvar e sermos gratos a isto. Então é mais ou menos esse o sentimento de Paulo a escrever aos seus compatriotas judeus acerca da salvação. E o que se estende a Israel se estende a todo o mundo. Ninguém é salvo por ser judeu, ou brasileiro, ou grego, ou indiano, ou africano. Somos salvos pela graciosa eleição de Deus. E isso não está dentro do domínio humano, nunca estará. E aí amanhã a gente volta com mais um pedacinho do capítulo 11. Então vamos lá ver os nossos pedidos de oração. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, por favor, deixe, dá tempo ainda, tá? Eu vou lê-los aqui. Pronto, subi aqui, então vamos lá. Ó, o primeiro pedido de oração que aparece para mim aqui é do diácono Osni. Pedimos oração por nossa sobrinha Cristina, que vai passar por uma cirurgia delicada na sexta-feira. Nosso irmão Carmelito Zimmermann pede oração para todos os irmãos da igreja. E também o nosso irmão Carmelito pede oração por toda a sua família. A nossa irmã Dulceleia, lá de Itapema, agradece a Deus pela proteção, de nos livrar deste ciclone, né? E guardar as cidades. Graças a Deus que, pelo menos Blumenau,
nós tivemos alguns problemas, enfim, mas em vista do que é um ciclone, temos que agradecer a Deus pelo cuidado dele aqui na nossa cidade, e também a Dulceleia agradece lá por Itapema. A nossa irmã Solange agradece a Deus por ter nos livrado do ciclone também, a casa dela, a casa do seu Dino, da Zeni, e pede que Deus nos abençoe a todos. A Solange pede oração por todos que foram atingidos pelo ciclone, para que Deus dê força para refazer o que foi destruído. A Rosilda agradece pelo restabelecimento de saúde da sua irmã Rose Andrade. E a Aline pede oração pelo Luciano e por toda a família dela. Tá, então são esses os pedidos de oração que aqui aparecem. Nós vamos orar e depois vamos mandar um abraço a todos que estão assistindo. Então não se esqueça, se você está assistindo e ainda não deu um oi, não deu uma boa noite, comente aqui, por favor, dê um oi, uma boa noite, para a gente poder orar por você. Então vamos lá, oremos. Senhor, nós, esta noite, crendo que o Senhor é aquele que nos conhece, sabe das nossas necessidades, mesmo quando não pedimos, ó Pai, mesmo quando não clamamos a Ti, mesmo quando não oramos, o Senhor é aquele que atende às nossas necessidades segundo a Tua vontade. E nós te louvamos por isso, porque mesmo quando nós não oramos, estamos orados, porque o Espírito Santo intercede por cada um de nós incessantemente diante do Senhor. Pai, nós queremos pedir pelo diácono Osni, por toda a sua família, derrame bênção sem medida, provenha o necessário, guarda-os, ó Pai, cuida desta família. De uma maneira especial, nós intercedemos pela Cristina, que passará por esta cirurgia. Deus, esteja com ela. Abençoe toda a equipe médica, todos que cuidarão dela, enfermeiros, técnicos, técnicas, enfim, ó Pai, que tudo corra bem nesta cirurgia, que ela fique boa, ó Pai, e que a sua saúde fique perfeita, para honra e glória do seu nome. Pai, nós intercedemos por todos os irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, do nosso irmão Carmelito, da sua esposa Marina, intercedemos por toda a sua família, pedindo bênçãos sem medidas e o teu cuidado sobre a vida deles. Abençoe o pastor Márcio e todos os amados irmãos da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Abençoe também, ó Pai, os nossos irmãos aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Blumenau. Derrama a bênção sem medida e guarde e livra todas as famílias de todo o mal. Senhor, abençoe toda a família do nosso irmão Carmelito, muito ele e a sua esposa. Guarda-os, ó Pai, nas tuas mãos. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou da destruição que esse ciclone poderia causar, diante de toda a força que teve, ó Pai. Os estragos foram pequenos. Nós intercedemos, ó Pai, por aqueles que perderam entes queridos por causa desse ciclone, por todos que estão sofrendo diante dessa situação. Que o Santo Espírito console, conforte, guarde o coração destes que estão tristes pela perda de entes queridos por causa do ciclone. Dê força também, ó Pai, para todos aqueles que tiveram as suas casas afetadas, serviço, enfim, ó Pai, os danos materiais. Que o Senhor os abençoe para que consigam reconstruir aquilo que foi destruído. Pai eterno, nós agradecemos pelo teu cuidado, guardando a casa do nosso irmão Solange, do nosso irmão presbítero Alduíno, da nossa irmã Zeni, lá em Xanxerê, e guarda sempre estes lares, guarda sempre estas famílias, Pai. Toma nas tuas mãos e abençoe-os, supre todas as suas necessidades, e que teu grande amor sempre esteja com eles. Senhor, nós intercedemos pela vida do Luciano, agradecemos pela recuperação que ele já teve. Pai, nós intercedemos por todos os nossos amigos, amigas que temos notícia que estão contaminados pelo Covid-19. Colocamos estas vidas nas tuas mãos, clamando a tua cura, ó Pai, mas que seja feita a tua vontade. Deus, nós agradecemos pelo restabelecimento da saúde da Rose Andrade. Continua a guardar e proteger a tua serva e que ela fique bem cada dia mais. Abençoa a nossa irmã Rosilda,
Cuida dela, ó Pai, e de toda esta família. Senhor, abençoe a família da Aline, guarda o Vitinho, a Alice, todas as suas tias, os seus tios, primos e primas, ó Pai. Derrama bênção sobre esta família, livrando, protegendo, fortalecendo, livrando desta contaminação do Covid. Cuida, abençoa e fortaleça esta família. Pai, colocamos diante de Ti todos os irmãos e irmãs que nos assistem e todos os seus familiares e todos aqueles que nos assistirão depois também. Que a Tua bênção, o Teu amor e a Tua provisão, que o Senhor os abençoe e os guarde e livre-os de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os abraços. Se você ainda não deixou um oizinho aí, deixe para a gente saber que você esteve conosco. Então um abração para nossa irmã Solange, lá de Xanxerê, que Deus abençoe muito, Solange, um abração para ti. Foi ontem o aniversário da Solange, Aline? Então, ó, Solange, ontem nós tivemos sem energia, né? Então fica o nosso abraço hoje, que Deus lhe abençoe muito, dê muitos anos de vida para ti, lhe proteja e lhe guarde, viu? Deus abençoe muito, Solange, parabéns pelo seu aniversário. Um abraço para o Idelfonso, nosso amigo Dedei, lá de Jesuânia, no sul de Minas Gerais. Né? Cidadezinha pequenininha lá do sul de Minas, mas aconchegante, uma cidade que é receptiva, né? É daquelas que você toma 25 cafés, né? Você saiu a pé na rua, cada lugarzinho que você para, você tem que tomar um cafezinho. Então, que Deus abençoe o Dedei, toda a sua família. Um abração para ti, para todos os irmãos e irmãs queridos aí de Jesuânia. Fui pastor, né, auxiliar na cidade de Lambari durante 4 anos e lá eu cuidei desta pequenina congregação presbiteriana na cidade de Jesuânia. Tive o prazer de ficar alguns anos lá com esse povo, um povo abençoado. Deus abençoe muito meus irmãos lá de Jesuânia, de Lambari, né, de Minas Gerais. Um abração para a Aline, que nos assiste hoje lá do quarto. Né? Hoje a Aline não ficou no sofá, já foi para o quarto. Um abração para a Dulceleia Pereira, lá de Itapema, que sempre está conosco, né? Que Deus abençoe muito a nossa irmã Dulceleia, nossa telespectadora assídua, né? Não perde uma, Dulceleia. Se Deus quiser, quando acabar essa pandemia, eu vou aí em Itapema conhecê-la pessoalmente, tá? Vou eu e a Aline fazer uma visita. Que Deus abençoe muito a nossa irmã Dulceleia e todos os irmãos e irmãs de Itapema. Um abração para a Rosilda, que Deus abençoe muito. Ficamos felizes com a notícia, viu, Rosilda? Deus abençoe muito aí você e toda a sua família. Um abração para a tia Fi, que nos assiste lá de Águas de Lindóia, e para o Chico, que Deus abençoe muito, né? São os nossos tios. Um abração para a dona Zeni, para o presbítero Dino, para a Ana Paula, Deus abençoe muito, viu, seu Dino? A Aline fez um vídeo aí para a senhora, viu, dona Zeni? Foi a senhora olha. Mandou no WhatsApp. Um abração para a Rose Andrade, Deus lhe abençoe, minha irmã. São os nossos irmãos de Blumenau, né? A Rose, a Rosilda, a Zeni lá de Xanxerê, no oeste de Santa Catarina. A tia Clarete, que nos assiste lá de Mogi Guaçu. Que Deus abençoe, tia Clarete. Um abração para a senhora, para o tio Zé, para a Priscila, para o Dudu, para a Daia, para a Laura, para o Andrezinho, para o André, né? Enfim, para a família toda. Transmita o nosso abraço, os nossos sentimentos para o Alessandro, né? Que Deus abençoe muito ele. E logo, quando não tiver mais pandemia, vamos aí dar um abraço pessoalmente nele. Um abração para o Diácono Osni, para nossa irmã Valéria. Um abração para Yasmin, né? Yasmin é nossa amiga, conhecemos em Caxambu, mas ela é natural de Maria da Fé. Maria da Fé é a cidade mais fria do estado de Minas Gerais, né? E uma das mais frias do Brasil. Então, que Deus abençoe, Yasmin, um abração para ti, tá? Muito bom ter a sua companhia, que Deus abençoe muito. Foi companheira de serviço da Aline lá na água mineral de Caxambu, né? Que Deus abençoe, um abração muito, muito grato pela tua companhia. Um abração para a nossa irmã Letícia, para o presbítero Ricardo, para a nossa irmã Claudete Bittencourt, também nos assiste lá de Itapema.
Um abração para o Carmelito, que é nosso irmão, e a sua esposa Marina, são membros da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, né? A Igreja Filadélfia. Quando a gente fala primeira igreja, segunda igreja, isso é mania de presbiteriano batista, né? Que é questão de data. Fala a primeira igreja que iniciou na cidade. Então, a Igreja Presbiteriana de Blumenau, vocês falam primeira igreja, porque foi a primeira presbiteriana. Fala segunda igreja, a segunda que começou na cidade. Né? No caso aqui, a segunda chama Filadélfia. Batista tem isso também, primeira igreja batista, segunda, né? Coisa, é só para dizer a que começou antes, né? Questão de idade. Então, um abração para a Ivone, para o Diácono Homero, que Deus abençoe muito. Ah, estamos com saudades de vocês, viu, Ivone? Muita saudade de você, saudade do Homero. Quando voltar, vamos fazer um churrasco com esse monte de gato que a gente tem aqui, juntar os nossos, né, os seus e os nossos aqui, e fazer um churrascão de gato. Um abração para o João Veríssimo, que Deus abençoe, né? Que nos assiste lá de Jacutinga, da capital da Malha. Que Deus abençoe muito. Falando em capital da Malha, ó, essa aqui, made in Jacutinga. Também temos aqui a nossa irmã Valdineia Ber. Que Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado pela companhia. Um abração para ti. Deus abençoe a ti e todos os seus familiares. Bom, são esses os nomes que apareceram aqui para mim. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Então voltamos amanhã. Que Deus abençoe a todos e a todas. Boa noite.